Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do GR Walks, o quadro de entrevistas do GRI, que traz um pouco da caminhada e da carreira de executivos de empresas que atuam no mercado imobiliário nacional. Hoje a gente vai receber a Silvia Benvenuti, que é Head de Investimentos Alternativos do BV Asset. Silvia, obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, Henrique. Obrigada a vocês pelo convite e pela oportunidade aqui do bate-papo. Bacana, vamos lá. Silvia, você tem uma longa e bem-sucedida carreira no setor financeiro, tendo assumido inclusive o cargo de CFO do Banco Fibra somente 6 anos depois de sair da faculdade, o que é uma ascensão incrível. Isso foi lá em 1989. Então, eu queria começar a entrevista entendendo, de lá para cá, quais foram as mudanças mais impactantes ou então disruptivas na sua vida profissional? Bom, vamos lá. No momento que eu saí da faculdade, era um momento que estavam sendo criados muitos bancos múltiplos. Então, na verdade, o Banco Fibra é um exemplo deles, mas existiam muitos bancos de grupo, Banco Votorantim, inclusive. Então, existia um boom de banco e uma demanda por profissionais assim altíssima. Então, de fato, eu tive uma ótima oportunidade e rapidamente eu me tornei diretora de banco e de lá para frente sempre atuei desde tesouraria, mercado de capitais, enfim, atuei em diversas áreas do setor financeiro. Bom, enfim, dentro de grandes conglomerados você sempre tem oportunidades de mudança, sempre trabalhei em bancos privados, bancos de dono. Então, passei aí por Fibra, depois por Banco Industrial, bancos que ainda existem. E acho que o shift de carreira foi quando eu fui para um banco internacional, que foi o Deutsche Bank. A gente atuava com investidores internacionais e a gente vendia produtos locais e internacionais. Eu estava numa área de sales e, enfim, o mercado estava mudando muito. De lá eu fui para o Banco BV, né, antigamente Banco Votorantim, fui assumir uma área de mercado de capitais. A gente atuava muito em dívida no Banco BV e o mercado de equity, na verdade, ele estava bombando e era um momento onde o mercado de real estate estava passando a existir para o mercado de capitais. Então, as incorporadoras estavam fazendo IPO, empresas de shopping. Então, a gente viu ali uma oportunidade de atuar de uma forma específica, porque o Banco BV sempre foi um banco de crédito. A gente não tinha muita força como um player para IPO, para distribuição, mas a gente teria muita força para fazer o pre-funding, né, o pre-IPO financing, que a gente chamava na época. Então, a gente passou a atuar com os players do setor imobiliário, dando funding para eles comprarem land bank, para fazerem empreendimentos. Então, a gente se aprofundou muito no setor. E lá foi quando a gente viu que o risco era um risco bastante mitigado, a gente gostou muito da atuação e dos resultados que aquilo nos trouxe, e o Votorantim decidiu, então, montar uma empresa de investimentos imobiliários. Então, nós montamos, na época, uma empresa de participações, onde a gente fazia private equity e investimentos em projetos. Foi aí que eu comecei, de fato, a mergulhar no mercado imobiliário, e o mercado imobiliário tem alguma coisa que a gente entra e não sai mais, né? Então, apesar de estar no mercado imobiliário, sempre do lado financeiro, foi de fato quando eu iniciei, trabalhei bastante, aprendi muito com o pessoal do setor, né? Porque cada setor tem seu segredinho, então aprendi bastante e desde então atuo do lado financeiro, do lado de investimentos do segmento imobiliário. Bacana, perfeito. Seu primeiro contato com o mercado imobiliário foi realmente ali a partir de 2007, na primeira passagem pelo Banco Votorantim, ou você já tinha tido alguma experiência profissional nesse setor? E também na época a sua função no BV era bastante desafiadora, eu acredito, porque era um mercado novo para a empresa, certo? Como você disse. Na verdade, assim, os bancos que atuavam no mercado imobiliário eram bancos que atuavam em plano empresário, né? Eram poucos os bancos que de fato atuavam de forma diferenciada.
E, então, foi, de fato, um desafio a gente fazer toda uma educação de área de crédito, de área de risco, enfim, de todas as pessoas que tomavam decisões de negócios, para a gente passar a atuar no setor. Tá? Então, foi bem desafiador, mas é um setor que, se você, de fato, entende bastante dos riscos e como mitigá-los, né, você consegue atuar de uma forma, assim, onde apresenta bastante possibilidade de retorno. Perfeito. E só para confirmar, essa foi a sua primeira experiência com o mercado imobiliário. Até então você nunca tinha trabalhado diretamente com o setor. Não, exatamente. Na verdade, a gente começou no mercado imobiliário em 2006, em mercado de capitais, fazendo as operações de pre-IPO financing. Em 2007, a gente montou essa empresa de participações para fazer parte de investimentos. Então, a gente continuava fazendo as operações de crédito e passou a fazer também operações de co-investimento junto com os players. Perfeito. Você ficou 5 anos como head de investimento imobiliário do Banco Votorantim e quando saiu, continuou atuando no setor. Teve passagens aí pela BFL Gestão Imobiliária, também pela João Fortes Engenharia. Você até na sua resposta anterior disse que tem alguma coisa nesse mercado, um bichinho que parece que pica as pessoas que começam a trabalhar nele. O que mais te atraiu nesse mercado e qual é a importância dos aprendizados que você teve em relação à função que você desempenha hoje aí no BV? Então, na verdade, quando eu saí do banco, eu saí para atuar diretamente no mercado imobiliário, né? Eu saí do lado financeiro e fui atuar com sócios e empreendedores. Na João Fortes eu atuei como conselheira, mas na BFL eu, na verdade, tinha lá alguns sócios que eram empreendedores. O que eu julguei, na verdade? Que a barreira para você entrar no mercado imobiliário é funding. Se você tem o conhecimento, né? Você tem o conhecimento, você tem acesso a boas áreas, você sabe desenvolver bons projetos, a sua barreira é funding. Então, bom, se eu me juntar com alguém que tem acesso a bons projetos, a boas áreas, eu tenho acesso ao funding. Então, faremos um negócio que tem muita possibilidade de crescer. Foi uma experiência ótima, mas o mercado imobiliário ele tem outra velocidade, ele tem outra dinâmica, você tem que lidar muito com o poder público, e aí eu percebi que, assim, o meu negócio, né, eu sempre trabalhei em empresas grandes, com governança, que o meu negócio realmente era o lado financeiro, do investimento, vendi minha participação para os meus sócios, foi um negócio super tranquilo, mas voltei para a área, e aí eu voltei para a área de gestão. Então, aí eu voltei para atuar em gestoras independentes, até que o Votorantim me chamou novamente. No Votorantim eu nunca atuei diretamente na gestora de recursos, é a primeira vez, mas eu voltei exatamente para fazer gestão de fundos alternativos. Então, não só imobiliário, mas FDICs e FIPs, enfim, outras coisas, porque eu tenho assim um viés imobiliário hoje, mas eu tenho um background financeiro bastante extenso, né? Perfeito, perfeito. Você está desde dezembro do ano passado como head de investimentos alternativos aí do BV Asset. Eu queria entender o que se enquadra como investimento alternativo. Você já deu uma pequena introdução aí na última resposta. E se os ativos imobiliários estão incluídos neste grupo, que tipo de investimento vocês fazem ou têm olhado aí no banco? Bom, na verdade, a gente chama de investimentos alternativos créditos estruturados. Então, todos os fundos imobiliários de CRI, FDICs de uma forma geral, fundos de investimento em participação, que podem ser imobiliários ou não. Então, assim, a gente tem alguns fundos, a gente tem até um fundo, foi o primeiro fundo de energia renovável do mercado, que está até em período de investimento agora. Então, a gente tem outros temas que não imobiliário, e a gente tem muitos fundos de equity, até de desenvolvimento imobiliário, mas o principal são fundos, a gente tem muito fundo de tijolo, né, que a gente tem logística, shopping, a gente tem 2 fundos de agência, então a gente atua em diversos segmentos, e agora a gente pretende atuar também no segmento agro, que vai ficar dentro do chapéu dos alternativos,
que eu acho que vai ter uma avenida enorme aí, assim como teve os imobiliários, a gente deve atuar de uma forma bastante significativa. O que vocês acharam, como é que receberam, né, e como tem acompanhado a reforma tributária, uma vez que ela influencia, pelo menos a proposta inicial, na questão dos fundos de investimento, seja o imobiliário, seja do Fiagro, que está sendo lançado agora. Como é que vocês receberam essa proposta e têm acompanhado o andamento das negociações, desse texto do relator? Qual que é a visão de vocês? Bom, a gente acha que o texto inicial ele veio com bastante gordura, né? Então essa coisa de tributar o fundo imobiliário, ela não é nova, né? Ela não é de hoje que vem. E se você pensar bem, o funding para o segmento imobiliário, ah, ele de uma certa forma, ele sempre foi subsidiado, porque o plano empresário em si, o funding é a poupança não paga imposto. Então assim, é uma coisa histórica, é um segmento de muita geração de emprego, então assim, a expectativa é que de fato, caísse, estivesse dentro daquela gordura, negociável, né. Mas enfim, sempre causou muita dúvida, investidores ligando se deviam vender ou não. De qualquer forma, eu acho que para os investidores que hoje investem, com tributação ou sem tributação, não é só a tributação que é a grande vantagem do fundo, né, a grande vantagem é você ter acesso a investidores a gestores profissionais que estão, comprando e vendendo ativos, que estão saindo de ativos que vão desvalorizar para entrar em mercados novos que vão valorizar. Então, assim, tem tanta coisa dentro de um fundo imobiliário de gestão ativa que, assim, poderia diminuir um pouquinho a demanda, mas, acho que o mercado continua aí. Excelente. Nos últimos 3 anos, Silvia, muita coisa mudou no mercado imobiliário. Para citar algumas, o patamar dos juros nos financiamentos, também a reorganização do Programa Nacional de Habitação, vários avanços jurídicos, como a lei dos distratos, e também chama atenção, nesse contexto, o maior espaço que foi adquirido pelo mercado de capitais no mercado imobiliário, no setor imobiliário. Como que a BV Asset se posiciona nesse contexto e tem enxergado todas essas mudanças? Bom, a gente, além de asset, a gente tem o banco que tem uma forte atuação no mercado de capitais, então a gente continua acompanhando as mudanças, a gente atua forte, a BV Asset está passando por uma reestruturação, na verdade, de atuação, a gente sempre montou fundos muito temáticos e hoje a gente quer ser um gestor um pouco mais, ativo. A gente acha que esse movimento ele continua. O mercado, na verdade, ele está cada vez mais competitivo, né, porque tem gestoras independentes atuando de forma bastante profissional, bastante agressiva, mas assim, não tem como, uma placa como a nossa não ter atratividade para negócios, né, nós somos assim um polo atrator de negócios absurdo, atender a demanda de analisar negócios aqui é um grande desafio. Então, assim, acho que o mercado continua evoluindo, a Ambima faz um trabalho muito bom junto à CVM, à Receita Federal, então, enfim, eu acho que continua sendo um instrumento super valioso aí para os players do mercado como estrutura de funding para crescimento. Nos últimos 6 anos, Silvia, você passou por 5 empresas diferentes, sendo a última delas, antes de chegar na BV Asset, que ficou por mais tempo, pouco mais de 2 anos. Quer dizer, mudar de ares com certa frequência parece fazer parte aí da sua essência profissional. Eu queria saber se isso é uma afirmação correta e onde você se vê daqui a 10, 15 anos, mirando aí para frente na sua carreira, para a gente encerrar a entrevista. Nos últimos anos, eu tive algumas experiências de startup. E startup, como você sabe, ela pode dar certo, pode dar errado, né. Inclusive a última que eu estive, é uma empresa que está indo bem, mas o foco era a gestão de fundos líquidos, né, multimercado, equity, e a gente tinha um passo adicional para fundos estruturados, e quando a BV me chamou, eu achei que, assim, a empresa lá ainda não estaria madura para que a gente pudesse dar o passo numa velocidade que eu gostaria e acabei vindo para o BV, que me coloca, né, me insere dentro do mercado que eu gosto de atuar e, enfim,
Então, acabei saindo, mas enfim, daqui a 5, 10 anos, gostaria de estar na minha própria gestora fazendo exatamente o que eu faço hoje. Silvia, você quer deixar uma mensagem final antes da gente encerrar? De repente, alguma percepção sobre o mercado, expectativa, setor financeiro, setor imobiliário? Pode ficar à vontade. Bom, eu acho que em relação a setor financeiro, a gente está vivendo aí um momento de alta de juros, né, que já está praticamente precificado. Os fundos imobiliários, eles têm uma reação diferente, porque o público é muito pulverizado, então eles estão olhando mais a taxa à vista do que a curva de juros. Acho que a gente vai ter um momento aí de menos exuberância do mercado imobiliário, mas aonde surgem grandes oportunidades, né? Então, eu acho que para os investidores, eu acho que eles devem continuar olhando os fundos os fundos imobiliários com bastante atenção, porque eu acho que a gente vai viver aí um ciclo econômico muito positivo para o setor, né? A gente tem segmento de shopping sofrendo, mal precificado, segmento corporativo sofrendo, mal precificado, segmento de hotelaria sofrendo, mal precificado, e assim, lá fora a gente já está vendo que a recuperação é curva V, né? Aqui não vai ser diferente. Então, acho que tem muita oportunidade no segmento, apesar desse movimento aí de alta de juros, para a gente estar selecionando aí fundos específicos para ter um bom retorno. Perfeito, perfeito. Bom, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu gostaria de agradecer a Silvia pela disponibilidade, por compartilhar a sua carreira, a sua visão de mercado com a audiência do GRI. Para você que está nos assistindo, se gostou dessa entrevista, de mais esse conteúdo, deixa o like, compartilha com colegas do setor, colegas do mercado imobiliário. Inscreva-se também aqui no canal do GRI Clube no YouTube, para ser notificado toda vez que sair vídeo novo, clica ali no sininho. E não deixe de acompanhar o GRI em todas as redes sociais, para ficar por dentro de todos os meetings, né, as reuniões virtuais, que a gente tem feito bastante desde o começo da pandemia. Também os eventos presenciais retornando a partir de agosto. No dia 5 de agosto vai ter o GRI Residencial 2021 em São Paulo. Na semana seguinte, nos dias 12 e 13, GRI Loteamentos também em São Paulo. Então, a volta dos eventos presenciais, dos encontros presenciais, e também para ficar por dentro de conteúdos como esse aqui. Silvia, muito obrigado, espero que você tenha gostado da entrevista e a gente se fala numa próxima oportunidade. Henrique, obrigada a você, então. A gente se vê numa próxima. Abraço.